Olá pessoal, eu sou a professora Estela e hoje nós vamos bater um papo sobre família. Olha ali na tela. Enquanto eu me preparo para ler os objetivos da nossa aula, eu queria que vocês refletissem sobre o que é família para vocês, tá? Pensem sobre isso. Aí nós vamos ler os objetivos da aula, depois a gente começa a retomar, ok? Então vamos lá, à tela, os nossos objetivos. Primeiro, nós vamos tentar conceituar família e vamos questionar alguns velhos conceitos. Nós vamos conhecer diferentes tipos de família, vamos definir incapacidade civil, vamos conhecer algumas funções legais da família, tentar entender o que é alienação parental e conhecer quando uma família pode perder ou ter suspensos o seu poder familiar. E vamos também refletir um pouquinho sobre a adoção. Vem comigo. A ideia daquilo que vem a ser uma família, quais são as suas características, a sua formação, não é um conceito muito fácil, né, da gente chegar a uma definição, porque esse conceito é muito volátil, ele muda muito no tempo. E é quase que impossível a gente construir um conceito sólido e fixo daquilo que vem a ser uma família, principalmente nos dias de hoje. Mas vamos começar então com uma definição do dicionário. Vamos a ela, olha na tela. Entende-se por família, né, um agrupamento por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas, assim uma protege a outra, e em razão do sentimento de afeto, de carinho e de pertencimento ao grupo, esse relacionamento, né, acontece e aí se transforma naquilo que a gente chama de família. Olha aqui comigo. Vocês não acham que já nessa definição a gente encontra algumas inconsistências? Porque eu pergunto para vocês, e se não existe parentesco? Então não tem família? Porque tem famílias que são criadas por laços que não são de sangue, não é verdade? E em toda família biológica, obrigatoriamente, existe esse sentimento de afeto, de carinho, de pertencimento que a definição nos trouxe. E, infelizmente, a gente sabe que isso nem sempre é verdade, não é? Então, essa definição também não abrange vários modelos de família que a gente conhece hoje em dia. Então, vamos voltar lá no final da aula, depois, né, para refletir sobre isso mesmo, sobre o que é família. Então, vocês vão pensando aí. Olha lá na tela. Uma família é a instituição mais antiga que a humanidade já criou, né? E elas foram crescendo, foram dando origem aos clãs, né? Que depois foram dando origem a tribos, a cidades. Quando o homem se tornou sedentário, esses clãs começaram a desenvolver um padrão, né? Foi aí que começou a surgir, por exemplo, a família patriarcal. E nesse período, vem aqui comigo, durante a criação dessa família patriarcal, quando foi criada essa família patriarcal, a chefia da família estava centrada no pai, né? No homem da casa. E ele era casado com uma mulher, né? E esse modelo patriarcal existe até os dias de hoje. Ele ainda persiste em muitas sociedades e mesmo aqui no Brasil existem famílias que são muito nesse modelinho patriarcal. Mas esse não é o único modelo de família que existe. Vamos conhecer outros modelos de família? Olha na tela. Existe a família tradicional, que é essa do pai, mãe, filhos, que é o mais comum. Existe o que eles chamam na lei de família estendida. Vou dar exemplos de família estendida para vocês. Olha aqui comigo. Pode ser, por exemplo, uma avó e um avô que criam os netos. Pode ser aquele pai, aquela mãe com os filhos, mas que dentro dessa família também tem alguns agregados, como um avô, uma avó, alguém da família que vive junto. Tem a família monoparental, que é aquela família em que uma mulher cria sozinha os filhos ou um homem cria sozinho os filhos. Aqui no Brasil, muito mais comum a mulher criar sozinha os filhos.
Tem a família pluriparental ou reconstituída, que é mais ou menos assim. Dois casais se separam, aí uma pessoa de um casal se casa com outra pessoa de um outro casal que também teve o casamento desfeito. Aí, aquelas crianças que vivem juntas naquela casa, têm 2 referências maternas, 2 referências paternas, a gente chamaria isso de família pluriparental. Tem a família sem filhos, que é a família que opta ou que não consegue ter filhos, a família unipessoal, que é reconhecida por lei como família da pessoa que é sozinha, que não tem um parceiro, a família homoafetiva, que é formada por pessoas do mesmo gênero, a anaparental, que é aquela família que não tem uma figura paterna ou materna, como, por exemplo, uma família formada de irmãos que moram juntos, de primos que moram juntos. E a família substituta, que é a família adotiva. Segundo Marcia Stanhope, entre outras, a família tem as seguintes funções. Olha na tela quais são as principais funções da família. Gerar afeto, que deveria ser condição básica, né, para uma família ser considerada família. Proporcionar segurança e aceitação pessoal, proporcionar satisfação e sentimento de utilidade, ou seja, as pessoas devem se sentir felizes lá dentro, elas devem se sentir úteis lá dentro. Assegurar a continuidade das relações, principalmente, por exemplo, num caso de separação, né? Nós vamos ver um conceito lá na frente que a gente vai retomar isso daí, a questão de assegurar a continuidade das relações. Ou seja, é uma das obrigações da família você garantir que mesmo que o casamento acabe, por exemplo, que o filho vai continuar tendo um relacionamento com ambos os pais, ok? Proporcionar estabilidade e socialização, impor autoridade e sentimento daquilo que é correto. Aqui, gente, não confundindo autoridade com autoritarismo, né? E proteger a saúde dos seus membros, entre outras, tá, gente? A família tem outras funções. Vem aqui comigo. Vale a gente ressaltar que essas obrigações que a gente mencionou lá, que geralmente a gente pensa que são obrigações dos pais para com os filhos, porque aí vou passar para vocês um conceitinho importante, que é o conceito de incapacidade civil. O que seria incapacidade civil, né? Assim, o termo legal? Significa aquelas pessoas que não podem exercer todos os seus direitos plenamente. Então, quem que é incapaz? Civilmente incapaz, é o menor de idade, né? As pessoas até 16 anos são consideradas incapacitados de forma civil, né? E dos 16 aos 18, relativamente incapazes. Só para vocês entenderem, uma pessoa menor de 16 anos, para viajar, precisa de consentimento dos pais, tá? Isso já mudou. Antigamente, a idade para você ser considerado capaz era 21 anos. Hoje é 18. Então, você não pode, antes dos 18 anos, por exemplo, se casar sem permissão dos pais. Você não pode viajar sem permissão dos pais, porque você é considerado relativamente incapaz entre 16 e 18. Ok? Deu para entender isso? Então, a gente vai ressaltar aqui o seguinte, que essas obrigações que os pais têm em relação aos incapazes, ou seja, que ele pode ser punido como abandono de incapaz ou abandono de vulnerável, se ele não cumprir, essas obrigações passam a ser dos filhos quando os pais envelhecem e passam a ser incapazes em função de sua condição de velho e de doente, né? Então, só para ressaltar. Agora, quando é que uma família pode ter os seus direitos familiares suspensos ou então pode perder esse poder, né, familiar? A suspensão pode acontecer, gente, de forma liminar. O que é isso? Assim, um juiz recebe uma denúncia de que tem uma criança sofrendo maltrato, por exemplo. Antes de realmente decidir
se a criança tem que ser afastada definitivamente da família, ele pode lançar mão de uma liminar e afastar aquela criança temporariamente, ok? Só por uma liminar. Mas a suspensão definitiva, ou seja, a destituição, isso tem que passar por um processo de julgamento, aí é jurídico. Deu para entender? Vamos ver quando que acontece a suspensão. Olha lá na tela. Primeiro, quando o pai ou a mãe abusar da autoridade, faltando aos deveres e a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. Se isso acontecer, eles vão suspender a guarda até que se decida o que vai fazer. Ou quando o pai e a mãe forem condenados por uma sentença irrecorrível, em virtude de um crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Um exemplo, uma mulher de uma família monoparental, ela foi condenada a 2 anos e meio de prisão, né? Eles vão tomar a guarda do filho dela temporariamente. Depois ela pode voltar a ter a guarda desse filho. E no caso de alienação parental, o que é alienação parental? Vem comigo. Alienação parental, gente, é quando há uma interferência de um dos pais, ou o pai ou a mãe, que faz com que aquela continuidade do relacionamento entre o filho e o outro, e o parceiro que se separou, né, no casamento, não aconteça. É importante que os pais lembrem daquela obrigação que nós falamos lá atrás, de garantir essa continuidade de relacionamento. Então, se um pai ou uma mãe fazem pressão psicológica, lavagem cerebral na cabeça do filho para que ele crie uma raiva do outro, isso se chama alienação parental. E se for comprovado, o cônjuge que tem a guarda do filho pode perder ou ter ela suspensa temporariamente, ok? Agora vem aqui comigo. Nesses casos, como eu falei, a suspensão da guarda pode acontecer. Mas e quando que uma família pode ser julgada, né, ou pode perder, por lei, o poder familiar sobre os filhos? Só ressaltando aqui, antigamente, eles falavam poder pátrio, porque era o poder do pai. A família patriarcal colocava o poder, né, de decisão sobre a família no pai. Hoje eles falam poder familiar, eles falam os direitos familiares, ok? Para incluir a mãe nessa história também. Então vamos ver quando é que acontece a perda do poder familiar. Olha na tela. Gente, primeiro, nos casos óbvios. Se o pai morre, é óbvio que ele vai perder o poder, mas está lá na lei. Se o filho morre, também ele perdeu o poder sobre o filho, óbvio. O segundo caso é a maioridade. Você faz 18 anos, é óbvio que você é dono do seu nariz, entre aspas, né? Porque a gente sabe que dono do nariz é quem paga suas contas, né? Na verdade. E a maioria dos que têm 18 anos ainda são maiores na lei só, né? Mas eles são responsáveis pelos seus atos. O terceiro caso que eu quero mencionar é a emancipação voluntária. O que é emancipação? A partir dos 16 anos, os seus pais podem voluntariamente te emancipar. Aí você se torna maior de idade perante a lei em função desse processo de emancipação. E você se torna capaz e os pais não têm mais direitos de decisão sobre a sua vida. Agora vem as coisas sérias, né? Quando o pai ou a mãe castigar imoderadamente o filho, então em casos de violência doméstica, uma coisa assim repetitiva, muito abusiva mesmo. Quando eles abandonam, eles chamam isso de abandono de incapaz, não alimentam, não cuidam, deixam, né, soltos, não cuidam. Quando praticam atos contrários à moral e aos bons costumes e reincide, né, nessas faltas. Então aqui é o caso de que a gente sabe que existe de abuso sexual, de estupro, né, coisas muito sérias que a gente sabe que infelizmente acontece.
No caso dos pais permitirem que os filhos trabalhem em locais que são nocivos à saúde ou que sejam contrários também à moral e bons costumes. A gente tem casos de pais que prostituem filhos, né? Então, se isso for descoberto, por exemplo, ele pode perder a guarda. E no caso da adoção, porque a partir do momento em que uma criança é legalmente adotada, é muito difícil de que você consiga que a lei restitua esse poder à família consanguínea. Mas, vem aqui comigo, eu queria que vocês tentassem pensar junto comigo o que acontece quando uma criança ou um adolescente é retirado da sua família. O que diz a lei? A lei diz o seguinte, gente, olha lá, que o Estado vai intervir, né? Mas ele vai primeiro intervir se despindo de tudo quanto é preconceito daquilo que a gente considera uma família ideal. Porque ele sabe que as famílias nem sempre são ideais, tá? Mas ele vai ter sempre em mente a preservação dos direitos da criança e do adolescente. Sempre em mente aquilo que é melhor para a criança e para o adolescente. Antes de simplesmente afastar, eles tentam colocar essa criança ou esse adolescente numa família estendida, aquilo que nós vimos lá. Ou com os tios, ou com os avós. Tentam colocar em casas onde eles já têm algum tipo de vínculo, né? Se eles não conseguem isso e realmente for absolutamente necessário afastá-lo da família, aí eles colocam essa criança ou esse adolescente no acolhimento institucional, enviam eles para uma casa de acolhimento, ok? Vem comigo. E agora eu queria que vocês observassem comigo aqui quais são os dramas que essas crianças que vão parar nessas casas de acolhimento passam. Elas são super bem tratadas, as casas são muito bem preparadas para recebê-las, tá? Mas não é, elas chegam num ambiente onde elas não conhecem ninguém, onde elas têm que reconstruir laços, tá? E aí eu vou passar uns dados muito chocantes para vocês. Vocês sabiam, por exemplo, que a lista de crianças e adolescentes que estão à espera de um lar é menor do que a lista de pessoas que querem adotar? Então eu pergunto, por que será que a matemática não fecha? Sabe por quê, gente, que não fecha? Porque a maioria desses que querem adotar traçam um perfilzinho lá. Eles querem a criança, né, ideal. Eles querem uma criança até 4 anos. Alguns ainda colocam a raça, que querem brancas, né? Crianças que não tenham nenhum tipo de problema de saúde. Ou seja, eles querem garantias que nem o filho biológico traz para a gente, né? Nem Papai Noel garante isso daí, correto? Então, muitas dessas crianças que estão lá em situação de acolhimento não estão nesse perfil, a maioria não está nesse perfil. A maioria já tem mais de 9 anos de idade, né? E tem outra questão também, que eu esqueci de falar. Muitas dessas crianças que estão lá nas casas de acolhimento tiveram que ser afastadas temporariamente da família. Ou seja, elas não estão, como eles dizem lá no vocabulário da adoção, as famílias ainda não foram destituídas do poder, né, sobre essa criança. Então, elas não são adotáveis ainda. Então, o que acontece? Nessas casas de acolhimento, o que mais tem são aquelas crianças tidas como inadotáveis, tá? E elas são inadotáveis ou porque elas não podem legalmente ser adotadas ainda, ou porque elas não estão dentro do perfil que as pessoas procuram. E sabe o que acontece, gente, quando elas se tornam capazes civilmente, ou seja, quando elas completam 18 anos de idade, elas têm que sair, elas têm que ir para o mundo, sabe? Tudo bem, lá nas casas eles procuram dar formação, mas, digamos assim, no mundo ideal, um ou outro vai conseguir chegar aos 18 anos já prontinho para enfrentar o mundo de peito aberto. A maioria, mesmo dos que têm família bem estruturada, não estão prontos aos 18 anos para enfrentar a vida sozinho, né? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso junto comigo.
e falar mais um pouquinho sobre o processo de adoção aqui no Brasil para poder a gente fechar. O processo de adoção no Brasil, tem gente que diz que é lento, mas ele não pode ser rápido, gente, porque você vai tirar uma criança e colocar ela numa casa. Você tem que ter certeza que aquelas pessoas vão ser boas para a criança. Você tem que conhecer aquela família que está pleiteando a adoção. Então, quem quer adotar, passa por um processo, faz um curso para se conscientizar do que é realmente a adoção, né? Algumas pessoas participam de programas de apadrinhamento, que são programas que tentam dar uma referência, né, adulta, responsável para essa criança, para ver se ela, e esse adolescente, principalmente os adolescentes, para ver se eles criam vínculos que façam com que, quando eles saiam do abrigo, eles consigam ter um vínculo, né, ter alguém a quem recorrer. Então, o processo pode ser lento, mas ele tem que ser lento, porque a pessoa tem que saber onde é que ela está entrando, ela tem que saber o que é realmente adoção. Entretanto, pessoal, a lei de adoção no Brasil, apesar de ser lenta, é muito democrática. Praticamente qualquer pessoa considerada apta à adoção pode adotar. Pessoas solteiras podem adotar, tanto homens quanto mulheres. Casais de todos os tipos podem adotar, heterossexuais ou homossexuais. Praticamente não há impedimento legal desde que você passe por todo o processo e seja considerado apto. Você não precisa ser rico, você só tem que ter uma condição satisfatória para cuidar de uma criança. E, como eu falei para vocês lá no começo, e eu pedi que vocês refletissem sobre família, nós vimos que a definição de dicionário de família, ela não abrange todos os tipos de família que existem no mundo, né? Porque existem famílias que não cabem naquele modelo tradicional, mas que são famílias muito amorosas e muito carinhosas e muito boas. Então, como o dicionário não deu conta para definir, vamos à poesia. Vamos ouvir o Braulio Bessa, que diz que família é quem sabe amar, respeitando o diferente. Tem apoio, tem amor em tudo aquilo que sente. É quem você quer cuidar, é quem quer cuidar da gente. Família é quem tem o dom de estar ao nosso lado, segurando a nossa mão no caminho a ser trilhado. Família é quem tem o dom de cuidar e ser cuidado. Para você e sua família, uma vida excelente. A gente se vê em uma próxima aula.